A paz do Senhor, Juventude, Marcas do Evangelho. Eu sou o presbítero Arthur e nessa manhã eu serei o seu professor. Hoje nós iremos tratar da lição de número 4 dessa revista desse trimestre, cujo título é Imitadores de Cristo, Ensinos extraídos da Palavra de Jesus e dos Apóstolos. E nessa manhã eu gostaria de convidar a abrir a sua revista para nós estudarmos essa lição. O título da lição é o seguinte: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Como já é de costume na nossa igreja, nós já sabemos que a prática da oração e do jejum faz parte da vida do cristão, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais através dessa lição. Então eu quero te pedir que nessa manhã você atente, volte toda a sua atenção para essa lição. Espero que você já tenha pego papel, caneta, Bíblia, que você já tenha tomado aquele café reforçado, ou então esteja de jejum, que seria uma bênção, para que nós possamos mergulhar nessa lição. Mas antes de começá-lo, eu gostaria de convidar a curtir esse vídeo e compartilhá-lo. Talvez até você que está nos visitando já recebeu o link de compartilhamento desse vídeo. Então curte, comenta no chat ou embaixo do vídeo. E, se possível, se inscreva no canal também, para poder abençoar outras vidas e receber as nossas notificações. Vamos orar? Vamos iniciar com a oração? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Senhor, por podermos estar aqui, ó Deus amado, estudando essa lição da EBD, ó Pai. Eu peço ao Senhor que me ajude a ministrar essa aula e ajude, ó Deus amado, cada aluno, cada jovem a compreender este assunto que é de vital importância, ó Deus, para a vida cristã. Ajuda-os, ó Deus, e me ajuda, ó Deus, a compreender essas verdades, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, para iniciar essa lição, vamos fazer primeiramente a leitura do texto principal, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. O resumo da lição diz: Ore e jejue até que o seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos do Senhor Jesus Cristo, das mãos de Jesus Cristo. Não precisa nem falar, né, irmãos? Só esse resumo da lição, por si só, já é um aprendizado. Ore e jejue até que o seu coração teimoso. Quem não tem um coração teimoso? Até que o nosso coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. O interessante é que jejum e oração é um assunto tão comum na nossa igreja, nós já temos uma prática definida, horários específicos, só que essa lição ela nos leva um pouco além. Por exemplo, nós já sabemos que os jovens têm a sua disciplina de oração. Se eu não me engano, os jovens daqui da igreja toda terça-feira se reúnem para orar. E como vai a sua vida de jejum? Ou a sua oração se resume unicamente às orações de terça em conjunto? Você tem se separado para orar? E se eu te perguntar nessa manhã, qual seria a definição de oração? Você estaria pronto para responder no chat o que é oração para você? Aproveite essa oportunidade e coloque lá o que é oração para você. Você consegue definir isso para a gente? Então, o autor da revista, ele dá uma definição básica de oração. Ele definiu pelo seguinte: oração é o ato pelo qual o crente, através da fé em Jesus Cristo e mediante a ação intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus com o objetivo de adorá-lo, render-lhe ações de graças, interceder pelos salvos e pelos não salvos e apresentar-lhes as petições de acordo com a sua suprema e inquestionável vontade. Você prestou atenção nisso? Se eu te desse a oportunidade agora de pegar o seu celular, seu smartphone, e ligar para 3 pessoas mais importantes da sua vida. Se eu te dissesse assim, olha, você pode ligar o Zoom, o Google Meet, fazer o que você quiser, uma conferência agora com 3 pessoas importantes. Para quem você ligaria? Quem você convidaria para essa reunião solene? Steve Jobs, que já até faleceu, o criador da Amazon, do Facebook, quem você chamaria? Pois é, o autor aqui ele me diz que no momento da oração eu consigo fazer uma reunião entre as 3 pessoas mais importantes para todos os seres vivos, que já se foram e os que virão. Ele diz aqui que o ato da oração, quando um simples crente como eu e como você, dobramos os nossos joelhos para orar, nós trazemos para nós falamos com Deus Todo-Poderoso, mediante a fé em Jesus Cristo, primeiro Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, com a ação intercessora do Espírito. Então, toda vez que um crente dobra os joelhos para orar,
Ele está criando uma reunião solene entre a Trindade e a vida de um humano mortal. Você já parou para pensar na importância que tem essa oração? Você já parou para pensar na importância que tem a sua vida quando você dobra o joelho? Isso é oração. Oração é essa reunião entre um simples homem pecador, entre uma simples pessoa cheia de falhas e defeitos, e quando ela dobra os seus joelhos, ela pode falar com esse Deus Todo-Poderoso, manifestado em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que oportunidade maravilhosa nós temos de, a cada dia, poder conviver com esse Deus. Oração, basicamente, é um relacionamento de intimidade, mas quais são os objetivos básicos de uma oração? O autor ele separa alguns textos e diz o seguinte: os objetivos da oração, primeiramente, é buscar a presença de Deus. Você tem buscado a presença de Deus? Uma pergunta simples, é um assunto tão básico. Quando você busca Deus? Em reuniões em conjunto? Ou simplesmente quando você vem à igreja? Ou você faz orações rápidas, sem nem mesmo degustar dessa presença? O segundo objetivo da oração é agradecer pelos imerecidos favores. Olha só, hoje você abriu seus olhos, você pôde levantar da sua cama, pegar o seu smartphone ou ligar a sua TV, sua Smart TV, e assistir dessa aula. Você está respirando, você está bem. Olha o favor que Deus concedeu a você sem mesmo você pedir, ou você expressar o desejo de continuar vivendo. O terceiro item é interceder, o terceiro objetivo é interceder pelo avanço do reino de Deus. Então, pela oração você pode buscar a presença de Deus, agradecer pelos favores merecidos e interceder pelo avanço do reino de Deus. Algum desses três objetivos tem sido o objetivo da sua oração? Nós esperamos que sim. O quarto objetivo seria apresentar as suas necessidades, as nossas necessidades. Nós temos muitas necessidades e não é pecado apresentar diante de Deus o que nós precisamos. Nós só precisamos saber como pedir. E o quinto item seria confessar a Deus os nossos pecados e faltas. Nós precisamos de um coração puro para se chegar a Deus. E nós fazemos isso através da oração, nos arrependendo, clamando ao Senhor. O texto bíblico que a revista nos traz está em Mateus, capítulo 6, do verso 5 a 8. E diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberão seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora a teu pai, que vê o que está oculto. E o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. E o verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vós lhe o pedirdes. Que texto maravilhoso, irmãos. Nesse texto, Jesus nos ensina basicamente como orar. O interessante é que a gente vive numa época de bastante dificuldade cristã. Talvez a palavra nunca teve tanta liberdade em meio às pessoas ou nas redes sociais. Hoje a gente pode falar de Jesus para quem nós quisermos. Porém, essa mesma facilidade, ela gera motivações diferenciadas. Por exemplo, o texto aqui nos ensina como orar e nos alerta para não sermos hipócritas. Não fazermos orações no intuito de sermos vistos. A questão é essa: como vai a sua vida de oração? Você só ora quando há destaque ou você ora realmente para ter um relacionamento com Deus? Nós precisamos, como o autor da revista diz, regressar aos valores milenares do cristianismo. E esse é o único caminho de um real avivamento em nosso meio. O texto de Mateus 6, 5 a 8 diz para nós não orarmos como os hipócritas, que oravam para ser vistos, mas nós precisamos manter uma vida e uma prática de oração contínua, em secreto. Não é pecado orar junto com os irmãos na igreja, formar grupos de oração de forma alguma, desde que a motivação do seu coração não seja ser visto, mas seja servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. O primeiro tópico tem por seguinte título: a oração como termômetro da espiritualidade.
Você já parou para pensar como anda a sua fé? Como anda a sua espiritualidade? Você já parou para fazer essa análise particular da sua vida? É lógico que nós temos a prática, como o próprio texto diz, diante da Santa Ceia nós analisarmos a nossa conduta e a nossa vida espiritual. Mas você já parou para checar as temperaturas da sua espiritualidade? Como vai a sua espiritualidade? Talvez você me diga, eu estou sempre mediano, morno. Espero que não. Ou quente ou frio, né, irmãos? Mas aí que está a questão. A maioria das pessoas que se desvia, que tem a sua fé esfriada, não percebe até que seja tarde demais. Então nós podemos traçar alguns pontos para medir essa espiritualidade. Como vai a sua vida de oração? Como vai a sua prática de devoção a Deus? A sua leitura diária, a sua oração, o seu jejum semanal? Como vai a temperatura da sua fé? Você tem vivido uma fé morna ou uma fé plena? Eu sei que para os jovens é um pouco complicado nesses dias atuais, é muito corrido, tem assim excesso de informação. Mas isso não pode ser um empecilho para que a sua vida seja pautada aos pés da cruz. Isso tem que ser um incentivo para que você alcance mais pessoas. O subtópico de número 1 diz o seguinte: a oração é uma prática de sinceridade. Toda vez que nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, não deve ser com uma armadura, por assim dizer. O texto diz: afastar a oração de toda prática religiosa e vazia é o dever do crente. Nós precisamos chegar ao Senhor em sinceridade. Nós aprendemos recentemente que, ao chegar aos pés do Senhor, seria bom até que ficássemos em silêncio, até que o nosso coração esteja preparado realmente para entrar na presença do Senhor. E como tem sido a sua prática de aproximação do Senhor em oração? Você tem chegado com sinceridade? Você tem rasgado o seu coração diante de Deus? Como tem sido o seu momento de oração? Você tem marcado momentos oportunos para que isso aconteça? Ou tem cumprido simplesmente aquela tarefa semanal de toda terça-feira vir orar aqui à noite? Como vai a sua vida de oração? Reflita sobre isso. Reflita nessa manhã. Eu espero que cada jovem, tanto aqui da nossa igreja, Marcas do Evangelho, quanto aonde chegar esse vídeo, possam ter uma vida fervorosa de oração. Porque se nós olharmos para o passado e para a história da igreja, nós vemos que todas as lutas, todas as batalhas, elas foram ganhas através da oração. Não existe um crente que seja forte sem oração. O nosso próprio pastor nos ensinou que Deus escolheu fazer tudo por meio da oração. Quando Deus quer avivar um povo, ele levanta um grupo de pessoas inconformadas para orar. Você já parou para pensar no poder que há na oração, irmãos? A oração ela tem poder para mudar a eternidade de um homem. Não há limites para a oração, irmãos. A oração é como se fosse uma porta aberta de uma despensa cheia e plena. Você só precisa passar por essa porta e se servir do que é necessário, com fé, crendo. Mas para isso você tem que se achegar a Deus em sinceridade. Como você vai se achegar a um Deus tão poderoso que vê até mesmo o que você não disse e que sabe as palavras que você vai dizer, se não for com sinceridade? Que nós possamos fazer como todos os seguidores de Jesus Cristo fizeram, os fiéis, ao longo dos anos. Nós devemos nos achegar a Ele com sinceridade. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a orar. Eu me recordo que no começo da minha caminhada cristã, o meu discipulador ele me explicou o seguinte, ele falou: Arthur, toda vez que você for orar, os primeiros 15 minutos são os mais difíceis. E sim, irmãos, nós esgotamos uma centena de pedidos nos primeiros 15 minutos. Mas faça um teste com você mesmo um dia. Vá sem pressa, sem horário marcado. Eu vou te desafiar até a fazer um teste. Quando você for orar, bote o seu celular para gravar a sua oração. E ao final desse momento, não para se ensoberbecer, mas ouça a sua oração, para saber se o Deus Todo-Poderoso a receberia. Chegue a Deus em sinceridade. É isso que o autor da revista
nos dá como primeiro subtópico. Nós precisamos aprender a chegar a Deus assim, com o coração quebrantado, contrito. Nós precisamos ser verdadeiros e plenos diante daquele que conhece a vida de cada um de nós sem máscara ou filtro. Tem quando você abre lá a internet, olha Instagram, TikTok, ou seja lá o que for, ou uma foto sem retoques, perfeita. Então, aquilo normalmente são imagens com filtros. Mas diante de Deus, ainda que você tente colocar uma máscara, Deus enxerga lá no profundo do seu coração. Eu costumo dizer que Deus enxerga depois da esquina. Antes mesmo que nós nos achegarmos lá, Ele já viu o que vai acontecer. Então, se desnude na presença de Deus. Rasgue o seu coração. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar ficar em silêncio, fique. Mas não perca a oportunidade de participar dessa reunião com o Pai, Filho e Espírito Santo em sinceridade. O ponto 2 diz o seguinte, o subtópico de número 2. A oração é um convite para seguir a Jesus. Você já parou para pensar que toda vez que você está orando, você está tendo comunhão com Cristo? E que a sua transformação tem poder para afetar outras pessoas? Nós precisamos aprender que a oração é esse convite. O autor da revista diz o seguinte: testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração, as pessoas querem estabelecer conflitos. Atitudes cheias de inveja e rancor, as quais diante de Deus são abominações terríveis. A oração é sempre sobre o Pai e nunca sobre nós ou os outros. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Não há créditos na oração. Nós precisamos aprender a aceitar esse convite que o próprio Jesus nos fez, de termos comunhão com Ele. O subtópico de número 3 diz o seguinte: ore mais e negocie menos. A oração é um quebrantamento, não uma queda de braço. Algumas pessoas se achegam diante de Deus em oração quase que como se tivesse crédito diante de Deus. Nós sabemos que nós fomos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós sacamos da conta de Cristo que tem todo o saldo proveniente da cruz do Calvário e depositamos na nossa conta por meio da fé. Nós devemos nos achegar a Deus sempre em sinceridade e aceitando esse convite para seguir a Jesus, mas sem querer negociar. A oração não é uma moeda de troca. Não é por muito falar que nós vamos receber. A oração é um ato de entrega. Cada oração feita é um momento em que você se derrama na presença de Deus. E se um dia, irmãos, você se levantar da sua oração com qualquer resquício de orgulho ou soberba, eu falo isso, irmãos, porque talvez essa frase seja verdade. Alguém certa vez disse que o momento que Deus mais precisa exercer sua misericórdia é quando nós, os cristãos, oramos. Porque é nesse momento que Ele tem que conter a sua ira. Porque nós falamos tantas coisas. Nós nos achegamos a Ele em soberba, com orgulho, com vaidades. Repense a sua vida de oração. Se achega ao Senhor com disposição para entregar, para rasgar a sua alma. Oração é a entrega de quem ora. Então se achegue a Deus em humildade. Se um dia você levantar da sua oração com vaidade, com orgulho ou com soberba, volte e dobre os joelhos, porque você não conseguiu alcançar o reino dos céus ainda. Vamos nos esforçar a cada dia para encontrarmos mais com Cristo. O autor diz que orar é retirar todo o disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele, com referência a Mateus 26, 36 ao 46. Orar, irmãos, é um ato de entrega. A oração, ela expõe quem nós somos, de verdade. Não é quem você vê. Como alguém já disse no passado,
nós nos dividimos em 3 pessoas: as que as pessoas acham que nós somos, a que nós achamos que nós somos e a quem Deus sabe quem nós somos. Deus, ele nos conhece, irmãos. Então nós temos que, a cada dia, nos expor diante de Deus. Nós temos que nos esforçar para caminhar mais com Cristo. O interessante, irmãos, é que eu posso explicar horas e horas sobre oração. Mas é mais importante orar do que aprender sobre oração. Parece conflituoso, né, esse assunto? Então quer dizer que eu posso passar horas falando e você pode não compreender nada. Mas talvez, ao dobrar os seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e orar: Senhor, me ensina como orar, o Espírito Santo pode te ensinar a orar, irmãos. Então não perca tempo. Não perca tempo, não fique esperando o momento certo. Nós seremos avivados, irmãos, quando nós realmente tivermos essa sede e essa fome de Deus. Nós sempre somos instruídos nos meses de março e setembro, nos períodos dos 30 dias de jejum e oração, a orarmos, entregando o nosso dia. Se eu vou sair para fazer alguma coisa, eu oro e falo: Senhor, abençoa a minha caminhada, abençoa o meu trajeto até o trabalho, abençoa essa pessoa que está no ônibus comigo, abençoa o meu colega de trabalho. Mas o interessante, irmãos, é que a nossa igreja usa esses 2 meses do ano como se fosse um veículo parado que você precisa empurrar para ele pegar no tranco. A nossa intenção, pelo menos a minha, e eu creio que do pastor também, é que nós realmente peguemos no tranco depois desses 2 meses. E não, depois de 30 dias de jejum e oração, nós voltemos para a lama do pecado, para a fraqueza espiritual, não. O nosso desejo é que o avivamento que vem sobre nós dos congressos permaneça na segunda-feira. Então nós devemos nos esforçar a cada dia para orar. Você pode ler centenas de livros sobre como orar, mas você só vai aprender de fato quando você orar. E não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. A oração, ela clareia a mente de uma tal forma que, se nós compreendêssemos, nós estaríamos voando por aí, como diria o pastor Jairo. Por exemplo, você quer conhecer uma pessoa com quem você convive? Chame ela para orar. Você quer conhecer o seu futuro cônjuge por quem você já está orando? Veja se ele tem uma vida de oração. Você quer resolver um problema, há alguém te perseguindo? Ore pelos seus perseguidores. Irmãos, a oração, ela resolve 90% dos problemas. Se não 100%, né? Quem sabe? Então não perca tempo, desfrute desse benefício que o Senhor nos concedeu. Oração, irmãos, é rasgar nossa alma para falar com o Pai. E Ele, pela sua misericórdia, nos responde. E o Espírito Santo nos consola e nos dá ânimo para caminhar mais uma milha. Não perca essa oportunidade. O tópico de número 2 tem por título: Aprendendo a Orar com Jesus. Esse texto citado é a oração do Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender. O subtópico diz o que não é o Pai Nosso. Se você for ler o Pai Nosso, você vai ver que é um modelo, mas não é uma fórmula. Nós não precisamos repetir essas palavras. Nós não precisamos seguir passo a passo. Nós precisamos aprender a nos dobrar diante do Senhor. Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Orar é uma atitude livre de um coração que ama a Deus. Todavia, não é algo caótico ou algo aleatório. Lembra aquela questão que eu falei de gravar sua oração? Tente observar como você ora, irmãos. Não que há uma forma específica, mas também não é um caos de ideias perdidas na sua mente. Você tem que ter um objetivo e focar nesse objetivo e orar. Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizado para a glória de Deus.
E é exatamente isso que Jesus faz em Mateus 6, do 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. O mestre não ensina uma fórmula mágica que deve ser repetida várias vezes, da qual o indivíduo fica dependente. Pelo contrário, o Salvador ensina os discípulos a orar, apresentando componentes em sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Já a maneira como se ora, o lugar, a forma, o horário são meros detalhes que podem alterar-se ou até mesmo não constar nas práticas devocionais de algumas pessoas. Irmãos, vamos citar alguns homens de Deus. Se você pegar, por exemplo, o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que foi um dos sermões que obteve mais êxito em fenômenos sobrenaturais na história da igreja. As pessoas viram chamas brotando do chão e elas se sentiam como se estivessem caindo no inferno. Com um simples texto, ao resvalar o seu pé. Jonathan Edwards teve uma vida de oração antes disso. Se nós tivéssemos acesso àquele gravador que eu comentei e repetíssemos aquela fórmula da oração dele, nós não obteríamos tal êxito. Porque muitas vezes a oração, quando ela realmente vem do nosso interior, ela atinge um objetivo específico. E não é repetindo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou que nós vamos alcançar êxito na vida. Nós temos que pegar os preceitos básicos e nos achegarmos diante de Deus. Então o Pai Nosso não é uma fórmula mágica, irmãos. Apesar de ser uma boa oração introdutória para as crianças, pelo menos nós ensinamos assim, eu principalmente comecei ensinando as minhas filhas assim, expliquei o Pai Nosso, acrescentei pedidos e fui evoluindo. Hoje elas não usam a oração do Pai Nosso, mas usavam como modelo. Nós não podemos nos apegar a isso. Mas o Pai Nosso, ele é um modelo. E nós precisamos focar nisso. A forma como Jesus se achegou em oração. Nós podemos aprender com o Mestre a cada dia mais e mais. O subtópico de número 2. O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. O autor da revista, ele seleciona alguns pontos que nós podemos resumir da oração de Jesus. Primeiro, orar, em primeiro lugar, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Somente a partir desses ensinamentos é que se popularizou a liberdade de denominar o Criador de Pai. Está em Marcos 14:36, Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. O ponto número B é: quem ora nunca deve confundir generosidade do Eterno com a conivência com o pecado, pois ele é todo de santidade. É impossível nos achegarmos a Deus sendo coniventes com o pecado. É impossível. Deus é santo, ele não se mistura com o que é pecado, irmãos. Então nós temos que ter uma vida santa para nos achegarmos a ele. O tópico de número C diz o seguinte: toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é o seu imediatismo materialista. Está lá em Isaías 22:12, 1 Coríntios 15:32. Nós vivemos numa sociedade materialista e imediatista, irmãos. Mas se a sua oração visar a eternidade, como eu disse, a oração tem poder para mudar a eternidade de um homem. Foque sempre na eternidade. Você pode pedir coisas? Pode pedir. Mas o seu foco é ter um relacionamento com Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo para a eternidade? Pense nisso. O ponto D. Deve-se sempre orar, pois diariamente o maná do céu vem ao povo santo. A arrogância e a soberba afastam as pessoas de uma vida de oração dedicada. Nós precisamos, irmãos, diariamente, de ter uma vida de oração. Ter momentos de intimidade com Cristo. Nós devemos sempre nos resguardar dessa arma tão poderosa que, como a maioria das coisas que vêm do alto, é meio que uma contradição. A arma mais poderosa do cristão é a oração. E para usar você tem que se despir de toda a vaidade, de todos os seus conhecimentos e se dobrar diante de um Deus Todo-Poderoso. Não perca essa oportunidade.
O ponto de número E diz o seguinte: somente consegue orar aquele que se permitiu viver numa conversão de valores e práticas e ideais. Os rancorosos provam duplamente por seus atos que não conhecem a Deus. Nós não conseguimos nos achegar a Deus se nós tivermos rancor, irmãos. Nós precisamos ter um coração apaziguado para nos achegarmos a Deus. A letra F diz: quem ora deve reconhecer as suas limitações e medos. O mal é um fato real de todos nós, com ou sem oração. Não devemos chegar a Deus como se fôssemos heróis superpoderosos, que não tememos coisa alguma. Nós temos medos e devemos deixar expostos diante de Deus. A letra G: a culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato. Deus é soberano, irmãos. Isso é um fato. Mas isso não nos impede de orar com ousadia. Não deixe de ser ousado em suas orações, temendo a soberania de Deus. Não, Deus é soberano. Ponto. Mas nós devemos ousar em oração. O subtópico de número 3 diz o seguinte: não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Eu não consigo nem compreender como uma pessoa em sua sã consciência consegue dobrar os seus joelhos para orar com rancor no coração. O nosso coração já é por si só uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos a todo momento. Aí você se achega diante de Deus, sabendo que o texto bíblico diz que antes de você entregar a sua oferta, você tem que ir lá se reconciliar com seu irmão. Não há coerência em orar sem perdoar. Oração e perdão são intrínsecos. Não tem como separar. Oração e perdão, eles são simultâneos, eles têm que estar juntos. Só tem a paz para orar quem já perdoou e só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Tem dificuldade para perdoar, irmãos? Você precisa orar a respeito disso. Só consegue orar quem já perdoou. E se você não consegue perdoar, ore. Busque no seu coração essa mazela, entregue diante de Deus. Fala: Senhor, eu preciso de ajuda para perdoar. E vai e execute esse perdão, irmãos. Não perca tempo. Para o mestre já está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, onde a mágoa seja o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. Deus nos convida para uma experiência cristã na qual sejamos muito mais que fariseus repetidores de orações vazias ou libertinos irresponsáveis que procuram esconder seus desatinos atrás de uma capa. Ore e conheça o verdadeiro rosto de Deus. Já é hora, irmãos, de largar todo rancor, toda raiva, toda inimizade. Olha como nós perdemos tempo. Muitas vezes as pessoas são objetivos do nosso rancor, nem sabem que nós estamos rancorosos com ela. O rancor é como segurar uma brasa quente na sua mão. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós não podemos fazer da nossa oração simplesmente um protocolo. Não podemos. Quem não perdoa não ora. E quem não ora não é cristão. O autor fez questão de colocar isso. Quem não perdoa, não ora. Quem tem rancor no coração não consegue orar, irmãos. A não ser que seja a oração do fariseu. Aquela oração para ser visto, para aparecer. Mas por dentro, toda podridão, irmãos. Então não perca tempo, não perca esse tempo precioso. Aproveite esse momento, juventude. Ore, ore, ore. Busque a Deus. Está com dificuldade de perdoar? Crie meios para isso, vá até a pessoa, se reconcilie. Quem não perdoa não ora. E quem não ora, irmãos, não é cristão. É impossível você separar a vida do cristão sem oração. Um cristão que não ora, ele não tem relacionamento com Cristo, logo não pode ser chamado de cristão. E eu torno a fazer essa pergunta para você: como vai a sua vida de oração? Qual é o seu protocolo de oração? É somente antes das refeições, dando graças, aquela oração automática que muitas vezes você nem lembra qual oração que você fez? Ou é só oração porque os líderes da juventude te
levam a orar em alguns períodos específicos? Eu gostaria de saber do seu relacionamento com Deus através da oração. Não para que eu simplesmente o conheça, mas para que você seja despertado a ter uma vida de intimidade com Cristo. Não se esqueça, irmãos, a oração é como uma porta de uma dispensa cheia e plena. Você só precisa passar por ela para acessar coisas grandiosas. O tópico 3. Agora nós vamos entrar no assunto do jejum. Como o próprio título da lição já diz, quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Nós falamos até agora de oração, como eu disse, o resumo básico de tudo isso aqui é que melhor do que aprender sobre oração é orar. Quando você dobrar os seus joelhos para orar, você vai aprender a orar, irmãos. Eu posso te dar 1000 dicas, mas você vai aprender a orar orando. Trabalhar para Cristo requer sacrifício. Nós precisamos nos oferecer a cada dia. E aí o tópico 3 vem falar da importância desse jejum. Nós precisamos nos despertar para esse jejum. O subtópico número 1 diz o seguinte: a naturalidade da adoração é o jejum. O interessante é que algumas pessoas não conseguem compreender sobre o jejum. Se você digitar no Google aí rapidamente, você vai ver que, até do ponto de vista médico, o jejum é altamente benéfico. Altamente benéfico. O jejum ele reformula as células do organismo, dá uma renovada geral. Para algumas pessoas que têm enfermidades crônicas, o jejum é altamente benéfico. Agora, irmãos, como disciplina espiritual, o jejum, meu Deus, o jejum ele transforma a nossa vida de uma maneira que vocês não têm ideia. Um exemplo. Está achando o culto frio, irmãos? Jejua. Jejua, só isso, jejua. Tá difícil lutar contra as coisas da carne? Jejue. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. O autor aqui especifica. Adorá-lo é mais do que um mero ato corporal, é um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que a nossa vida seja um constante louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Nós vamos ao templo para continuar adorando a Deus, mas o eterno não está confinado lá. Eu fiz questão de repetir isso porque Deus não está preso no templo. É pensando sobre essa perspectiva que Jesus traz à discussão as práticas dos jejuns tão comuns no Antigo Testamento. Está lá em Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao 18, que eu faço questão de ler nesse momento. Mateus 6, do 16 ao 18, diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberão seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Há recompensas para o cristão através do jejum. O interessante é que Jesus ele orienta os seus discípulos que façam diferente do que os fariseus faziam. Os fariseus, quando estavam no momento de arrependimento, que infelizmente se perdeu com o tempo, eles ficavam contristados, e Jesus chega e fala: não, vocês vão lavar o rosto, vão ficar com aquela face animada. Então o jejum ele deve ser um ato sacrificial, mas com alegria. Quando você se abstém dos alimentos para o seu corpo físico, você está alcançando alimentos espirituais. A exortação de Jesus, do Mestre, é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo. A nossa fé em Cristo precisa ser encarnada, real, natural.
As imagens de Jesus falam sobre lavar o rosto, se perfumar e sair para cumprir os seus deveres no cotidiano. Ah, mas é difícil jejuar no meu trabalho. Jejue menos. Mas não deixe essa prática. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que todos os jovens jejuaram antes da festividade que aconteceu, do Congresso, Holy Teens. Foi uma bênção. Até hoje nós recebemos flashes da manifestação de Deus. Eu sei que vocês tiveram uma agenda extensa de oração e jejum. E foi uma bênção. Mas por que desfrutar desses benefícios só em um período do ano, ou em alguns períodos escassos? Por que não jejuar juntamente com a igreja nos demais dias? Escolha ao menos 2 dias para jejuar, vai ser uma bênção para a sua vida. Talvez você não faça parte da nossa igreja, mas vai ser uma bênção você conseguir jejuar conosco. Não deixe essa prática do jejum se perder. Algumas igrejas consideram o jejum coisa ultrapassada. Ah, mas é um sacrifício, é um sofrimento. Não deixe essa arma tão poderosa abandonada. Desfrute do poder que há em jejuar. Você abrir mão de redes sociais, de tudo aquilo que o nosso corpo grita. Você quer saber do que você precisa jejuar? Veja o que você não consegue ficar sem. Ah, eu não consigo ficar sem internet. Já passou da hora de jejuar. Eu não consigo ficar sem ver a minha melhor amiga todo dia, o meu melhor amigo todo dia. Tira um período para o Senhor. Eu não consigo deixar de acompanhar um podcast toda semana. Cuidado. Isso pode estar contaminando a sua vida. Mas, além disso tudo, jejue de alimentos. Vai ser uma bênção para a sua vida, tenha certeza disso. Subtópico de número 2 diz o seguinte: o jejum como prática libertadora. Como eu disse anteriormente, o jejuar não é símbolo de opressão ou de sofrimento, mas um anúncio de gratidão e adoração. Você já parou para pensar no jejum como adoração? Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante do jejum é alguém alegre, jubiloso pelas bênçãos já recebidas. Você já jejuou em agradecimento pelo que Deus fez pela sua vida? Irmãos, vocês não têm ideia. Só de serem jovens e estarem na presença de Deus, vocês já estão largando na frente. Eu, infelizmente, tive que chegar à vida adulta para poder me converter a Cristo. Quem me dera ser um jovem, como alguns de vocês, não todos, e ter conhecido a Cristo na minha juventude. Ah, irmãos, eu teria evitado tantos problemas, tantos reflexos desses problemas que eu arrasto até hoje. Aproveite esse momento que você é jovem e jejue como uma oferta agradável a Deus com a sua própria vida. O tópico de número 3 diz o seguinte: as consequências abençoadoras do jejum. As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Se você começar uma vida de jejum, acompanhado de oração, automaticamente as pessoas verão Cristo em você. Uma vida devocional. Não perca tempo, não perca tempo. Nunca é demais repetir, jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação ao Altíssimo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas. Torna a dizer, está se sentindo frio? Lembra do termômetro espiritual? Se você já não ora, você já está frio. Mas você está começando a sentir um culto meio indiferente, não tem prazer em ficar ali no templo, toda hora sai para beber água e prefere ficar lá fora. Jejue. Ore, jejue, leia a palavra. Você vai mudar. Tem algum familiar seu que está passando por situações complicadas? Ore pela vida dele e jejue pela vida dele, para que Deus o avive, não como uma moeda de troca, mas em gratidão pelo que Cristo já fez.
Isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis às orientações divinas e, seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz com o que tem. Gratidão. Você já é feliz, irmãos? Vocês já são felizes pelo que vocês têm? Como eu disse, vocês já largaram na frente. Vocês são jovens e têm a Cristo. Vocês têm tudo. Agora é continuar a caminhada, completar a carreira, guardando a fé. A cada dia mais e mais. A adoração a Deus não compactua com exibição. Jejue e seja humilde. O jejum ele tem esse poder de nos transformar cada dia mais e mais em humildade. Faça do jejum um instante de intensa comunhão com Deus. Aproveite seus períodos de jejum e se achegue mais a Deus em oração. Se achegue a Deus para ter uma vida plena com Ele. Antes de concluir, eu gostaria de te convidar nesse momento a entrar conosco numa campanha dos 1000 valentes. Nós estamos levantando recursos para adquirir esse novo espaço no qual estamos reunindo, aqui na Antiga do Couro, e nós precisamos da ajuda e da contribuição de cada um dos irmãos. Então, se você ainda não faz parte desse momento, faça parte, dê o seu nome, entre em contato conosco e faça um voto ao Senhor. É um voto mensal e eu creio que você vai ser muito abençoado. E nesse momento também você tem a oportunidade de ofertar. Faça a sua oferta da EBD, conforme você colocou no seu relatório. Se você já fez, vai ser uma benção. Se você não tem condições de entregar agora, traga no culto à noite. Participe conosco, vai ser uma benção. Bom, concluindo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele vai nos achegar a nós. E nós fazemos isso através da oração e do jejum. Não perca a oportunidade de ter uma vida plena com Deus. Pensa comigo, irmãos, imagina, conjectura na sua mente. Você chegando na eternidade, depois de uma vida cansada, uma vida sofrida, e um anjo, isso é uma conjectura, é uma ilustração. Um anjo pegar você pela mão e falar assim, meu filho, olha aqui nessa sala. Aí você olhar assim, aquele monte de prateleira maravilhosa, várias caixas, e você pergunta, o que é isso? Essas aqui são as bênçãos que você deixou de receber, porque você não quis orar, não teve ousadia para pedir, e não teve uma vida de consagração a Deus. Irmãos, vamos nos achegar a Deus a cada dia. Nós precisamos orar e ser resposta de oração. Quando você ora, você pede, você clama, você adora, você agradece, você intercede pelas pessoas. Quando você jejua, você está sacrificando o seu eu, diminuindo as suas vontades pelas coisas terrenas e aumentando a sua vontade pelas coisas celestiais. Não deixe de ter uma vida de oração. A conclusão diz o seguinte: quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram ou jejuam, na verdade. O que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que vai receber. Seja grato pelo que já tem. Essa é a conclusão do autor da revista. Eu torno a dizer, irmãos, não perca tempo. Deus tem bênçãos para as nossas vidas, através de uma vida plena de comunhão com Ele. Não perca essa chance. E não se esqueça, a oração tem poder para mudar a eternidade de um homem. Irmãos, nem uma bomba atômica tem esse poder. Nem as maiores fontes de energia mundiais têm o poder. Nem a energia que há no Sol tem poder para mudar a eternidade de um homem. Mas você, um simples cristão, uma simples cristã, tem poder de dobrar os seus joelhos e falar com aquele que criou todas as coisas e mudar a eternidade dos seus familiares, a sua eternidade, a eternidade daqueles que ainda vão vir. E não se esqueça, se você hoje está na presença do Senhor é porque algum dia alguém orou.
Senhor, aviva o município de Cariacica. Aviva a Igreja Assembleia de Deus. Aviva o meu vizinho. Aviva a minha posteridade. Alguém orou por você, irmãos. Não seja egoísta. Ore por aqueles por quem você nem sabe que virão. Mas ore, clame ao Senhor, peça um avivamento. E Deus, por certo, vai te alcançar. Nesse momento eu gostaria de agradecer também àqueles que nos visitam. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você quiser se manifestar no chat, fique à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, pode entrar em contato conosco. Venha ao culto à noite, se possível, procure o Departamento da Juventude ou nos procure no audiovisual, no multimídia, como de costume, nós estaremos por lá. Tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te engrandecemos, ó Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui, ó Deus, de expor, ó Deus, este texto, essa lição dessa revista, ó Pai. Ah, Senhor, desperta o teu povo a orar, Senhor. Desperta a tua igreja a ter uma vida íntima de comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos, esses jovens precisam ser avivados a cada dia, Senhor. E que esse avivamento venha e permaneça, Senhor, e se estenda por gerações e gerações, ó Deus. Ah, Senhor, faça com que eles também sejam respostas de oração a cada dia, que eles possam clamar, jejuar e buscar a tua face a cada dia mais e mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus os abençoe.